Oi, gente, bem rapidinho, né, para a gente ganhar tempo. Meu nome é Saulo, sou professor de farmacologia nos cursos de enfermagem e medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Bom dia para todos e todas, e estamos aqui, né, na expectativa de mais um encontro bem prazeroso e bem proveitoso, que seja um momento muito agradável para todos nós. Um abraço para todos. Bom dia a todos e todas, eu sou Maristela, sou professora aqui do curso de Psicologia da UFCG e também estou com esse grupo maravilhoso na organização dessa disciplina. Dar as boas-vindas para a Juraci e para a Bino e agradecer a Alexandre, nosso companheiro, por ter feito a interlocução aí que possibilitou a vinda de vocês dois. A gente está muito animado com essa possibilidade de estar dialogando com vocês. E, novamente, publicamente, dizer como a gente ama a nossa querida Luz, que foi aniversariante de ontem, dizer que é uma gratidão enorme a gente ter você na nossa vida, viu? Publicamente aqui é muito bom a gente dar esses parabéns. E dizer para todo mundo que espero que sejam 2 horas de muita, enfim, de muita alegria, de escutar coisas novas, de reafirmar também algumas intenções que temos, né, ao discutir esses temas tão importantes e trazer para o nosso cotidiano da universidade temas e discussões que muitas vezes a gente não tem espaço para colocar. Então, é uma alegria muito grande para mim estar organizando com os demais colegas essa disciplina e trazendo vocês para dialogar com a gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Eu sou Luzibênia, professora do curso de enfermagem aqui da UFCG. E estou aqui emocionada, né, com a homenagem. Muito obrigada a todos. Vocês que são presentes para mim. E essa disciplina, curso, né, de extensão tem sido maravilhoso, tem sido muito rico e muito terapêutico para mim. Então, eu agradeço demais a companhia de todos e agradeço a presença do Juraci e do Bino hoje, que estão abrilhantando essa manhã. Um abraço a todos. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar novamente aqui esta manhã com vocês. Sou Alexandre, professor do Colegiado de Psicologia da Univasf. Estou tendo essa honra, né, e oportunidade de trabalhar em cooperação com essa grande equipe, esse grande time aí da UFCG, de professoras e professor, né, Saulo, Luzibênia, Maris, Valquíria, e esse curso tem sido também algo muito rico, né, e valioso para mim, e falar da minha alegria nessa manhã de estar aqui hoje, né, dentre a companhia de todos e todas vocês, essa presença grata de Bino Trucar, né, e de Juraci. São duas pessoas que têm um extremo carinho, né, e um cultivo, assim, de experiências de profunda aprendizagem, né. Com o Juraci, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com a jurema, que é essa planta sagrada das nossas tradições indígenas, e de lá para cá vamos cultivando várias parcerias, várias trocas, entre elas, né, meu filho batendo na porta aqui, meu caçula. Só um instantinho. Essas coisas do ao vivo, né, em casa. Bom, então só para continuar, eu sou muito grato, né, por essa oportunidade. Com o Jura, eu sou parceiro dele, dentre outras coisas, da Alma, né, que é uma associação ecoespiritual que tem um trabalho muito voltado, né, para a tradição da Jurema e para todo o trabalho também ecológico e ambiental, não só, né, da nossa natureza externa, mas da nossa natureza interna também, e isso é algo muito belo e profundo.
e acho que ele vai poder falar mais. Juraci é uma referência internacional nesse campo da ecologia humana. Ele tem um lindo trabalho já há muitos anos de cartografia dos povos tradicionais indígenas, né, do sertão, assim como também dos povos de terreiro, né. Ele tem um trabalho muito bonito e ele vai poder compartilhar. Ele é fundador, né, da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana e da Sociedade Latino-Americana de Ecologia Humana. Fundou também, né, foi um dos fundadores do programa de pós-graduação na UNEB em Ecologia Humana e professor de lá, né, então vai poder compartilhar bastante com a gente aí um pouco, quer dizer, bastante, mas dentro do limite dos tempos aí, né, um pouco de toda essa riqueza que ele tem para trazer. E agora, apresentando o Bino, né, falar da minha honra, assim, de conhecer o Bino. Tive a oportunidade de conhecê-lo nas minhas idas ao território indígena Trucá. Para quem não conhece o território indígena Trucá, ele fica em algumas ilhas pluviais, né, do São Francisco. O território do qual o Bino pertence, ele pode falar melhor, mas eu conheci na Ilha de Assunção, que é uma ilha que fica bem próxima à área urbana de Cabrobó, que é um município aqui do sertão pernambucano. E nessas minhas idas com Bino, eu já tive muitas experiências profundas. Só para relatar rapidamente uma dessas experiências, que eu acho que introduz um pouco dessa magia e desse mistério, né, dessa ciência Trucá, né, dessa ciência do qual ele é portador. Falar para vocês que no meu primeiro encontro com Bino, depois da gente conversar muitas coisas bonitas e profundas, ele me presenteou com uma pulseira, né? Uma pulseira feita de sementes, né, de lágrimas de Nossa Senhora. E eu levei essa pulseira para casa e não coloquei no meu braço. Cheguei tarde da noite, fui dormir. Na manhã seguinte, quando eu retirei a pulseira para colocar no meu braço, a minha esposa olhou com os olhos arregalados para a pulseira, né, e disse: "Que pulseira é essa?" E aí ela falou: "Eu sonhei com essa pulseira." Só para a gente começar a mergulhar nesses mistérios, né, dentre inúmeros mistérios que essa ciência ancestral traz, do qual Bino é alguém muito dedicado, né, que vem de uma herança, né, de ancestralidade familiar, de muitos ensinamentos, e que a gente vai ter a honra aí de poder escutar um pouco de dessa tradição, a partir das histórias que ele tem para compartilhar com a gente, e do seu saber. Então, eu já passo a palavra para Bino nesse momento, né, aviso a todos os que estão conosco participando, que fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentários no chat durante as falas, e ao final, né, da fala de Bino e de Juraci, a gente vai abrir para os diálogos. A ideia é que a gente tenha aquela dinâmica de 30 minutos de fala, inicialmente para Bino, depois para Juraci, e aí, então, a gente faz essa abertura para o diálogo, para ler as perguntas, enfim, ok? Então, gratidão, e, Bino, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, parentes. Meu nome é Bino, conhecido por Francisco Brasilino dos Santos. Sou índio Trucá, Cabrobó, Pernambuco, e estou aqui para falar um pouco sobre a minha cultura, sobre a minha religião, minha tradição. Mas antes de falar sobre as plantas medicinais, que estou com ela aqui na mesa, eu vou abrir Bino, me desculpa só um instantinho. Será que você tem como virar a câmera? Que eu acho que vai... que aí você vai ficar reto aqui, para a gente poder te acompanhar. Veja aí se é possível. Aí, tá bom? ótimo, maravilha.
Vamos lá, desculpa te interromper. Se apresentando de novo. Meu nome é Bino, conhecido por Cícero Brasilino, sou professor de arte dentro da Aldeia Trucar, trabalho com a ciência de meu povo, com a cultura de meu povo, aprendi essa ciência com minha mãe, meus antepassados, o capitão Acilon e o nosso mais velho. Antes de começar, eu vou desejar um bom dia a todos que estão participando. Estou abrindo uma exceção para falar, pedindo autoridade e pedindo sabedoria aos encantados de luz para abrir essa ciência. Porque tudo que a gente mexe dentro da Aldeia Trucar é uma ciência. E eu vou abrir com um canto falando sobre a Jurema. Vou cantar um tuante falando sobre a Jurema. Aí depois é que eu vou falar sobre as plantas, tá certo? Nesse momento, vou pedir firmação a Deus, pedir autorização ao capitão João Eduardo, ao mestre Bernardino e o mestre Acilon, que é o nosso capitão, o nosso cacique encantado, certo? E vou cantar um tuante da Jurema. O juremeiro, o juremeiro, juremeiro, o juremeiro, o juremeira folga bebe na juca, juremeira folga bebe na juca, o mestre juremeira, mestre de ação, mestre juremeira, mestre de ação, ele faz visita à aldeia da Sanção, ele faz visita à aldeia da Sanção. Juremeiro, o juremeiro, juremeiro, o juremeiro, o juremeira, folga bebe na juca, o juremeira, folga bebe na juca, o mestre juremeira, mestre de ação, mestre Juremeira, mestre de ação, ele faz visita à aldeia da Sanção, mas ele faz visita à aldeia da Sanção. Naê, 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 naoá, naê, naoá. Salve a Jurema Sagrada, salve o antigo, salve o Anjucá, salve a força da natureza, salve as cachoeiras, salve os antepassados, salve a Senhora Dona Mãe d'Água e salve nossos encantados de luz que aqui se encontra dando força. Quem a gente não pode ver e nem pode pegar, mas pode sentir. Ei, nação São do Trucar, Jurema, quem na eia, nação São do Trucar, Jurema, ei na eia, mas ei, nação São do Trucar, Jurema, ei na eia, Viva Deus, viva os encantados de luz, viva o capitão João Eduardo, viva o capitão Bernardino, viva o mestre Acilon, viva a Senhora Mãe d'Água, viva a princesa Joaninha, viva os reinados da Senhora Mãe d'Água na água do Rio São Francisco. Nós Trucar, toda participação que nós vamos fazer, a gente tem de pedir força a Tupã e pedir força também os encantados de luz, aqueles que a gente sabe que ilumina nós nos caminhos que a gente deve passar. Tudo tem que ter uma autorização.
Hoje, 5 horas da manhã, quando eu entrei na mata, antes de quebrar o primeiro galho, eu estou aqui com as 8 tipos de plantas sagradas do nosso povo, mas antes de eu mexer na primeira folha de qualquer tipo de planta, eu pedi autoridade às matas, pedi licença às matas, pedi licença a Tupã, para poder eu mexer na folha da planta. E hoje um grande carinho estar participando desse convite que Alexandre fez, onde a gente vai estar podendo divulgar a nossa ciência, nossa cultura, a nossa religião. Vai ter coisa dentro da Jurema que eu não posso falar, porque não tenho permissão. Nem permissão dada por Deus e nem permissão dada pelos encantos. Assim aprendi com minha avó, assim aprendi com minha mãe, e vem de meus antepassados. Mas tem muita coisa que a gente vai poder falar sim. Tem 2 tipos de Jurema, a Jurema com espinho e a Jurema sem espinho. Aí, agora eu posso falar sobre a Jurema, né? Se tiver alguma pergunta, tá aberto também, tá certo? Pronto. Vou falar, pedir autorização aos nossos encantados de luz, para falar sobre essa planta muito importante que nós temos dentro da nossa aldeia, chamada Jurema sem espinho, a Jurema branca, a Jurema do caboclo, a Jurema do indígena, de onde vem nossa ciência, de onde vem nossa força, de onde vem as nossas energias, que quando a gente pega nela, a gente sente a energia. Ela é reaproveitada da folha, semente, galho, tronco e raiz. É uma planta que ela já se encontra em extinção aqui dentro da aldeia. Para a gente encontrar uma planta dessa daqui, a gente tem de andar dentro da caatinga todinha. Por quê? Ela é diferente do outro tipo de Jurema que nós, no longo da história, eu vou estar mostrando. Que é a Jurema com espinho. Essa daqui é sem espinho. Essa Jurema aqui é onde vem a nossa força. A gente retira essa casca, a gente vai lá na mata, localiza o pé dessa planta, chamada Jurema sem espinho, muito difícil. A gente retira a raiz e a gente tira essa casca aqui, ó. Tira essa casca. E dessa casca a gente faz a nossa bebida, chamada o anjucar. Não é qualquer pessoa que tem a permissão de entrar dentro das matas. Tem de ter conhecimento de família, conhecimento que veio de família, que veio dos nossos mais velhos, para a gente retirar. Porque a gente pode estar tirando uma raiz de Jurema com espinho e vai dar atrapalho no nosso trabalho de caboclo, de mesa fechada, no nosso segmento. Por isso que a gente tem de ter uma sabedoria. Essa sabedoria é como eu falei, é passado de gerações e gerações. A gente tira essa raiz, tira essa casca aqui da raiz aqui, ó. Aí pisa, lava ela primeiramente, aí depois pisa, coloca dentro do aribé, e é a bebida que nós usamos em nossos trabalhos de caboclo, para a gente pedir firmação a Deus e os encantados de luz. A folha dela é usada dentro do quaqui, dos nossos guias sagrados. Essa madeira aqui, ó, ela já vai ser usada já para fazer o quaqui. O quaqui é uma peça dessa. Aqui vendo esse quaqui aqui que eu estou com ele na mão, é herança da minha avó. Tem aí seus 70, 80 anos dentro da aldeia, certo? E aí é uma planta sagrada de nosso povo, a raiz da Jurema. Aí eu tenho aqui, ó. Aqui é a raiz. Aqui é a casca, o entre-casca dela, da madeira, certo? Onde a gente vai estar trabalhando e vendo a diferença
da raiz da jurema com espinho para outra que tem espinho. Aqui as folhas. Aqui as folhas. Tá dando para ver direitinho? Alexandre? Tá sim, tá sim. Sim, Bino, estamos vendo. Pronto. Ah, pois, ó. Aqui é a folha da jurema sem espinho. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é quando a jurema sem espinho ela começa a enflorar. Quando nós era pequeno, nós dizia que ela é idêntica à cabeça de um velhinho branco, quando os cabelos estão ficando brancos, porque a flor é branca. Tem até a linha que diz: a jurema enflora e a jurema enflorou. A jurema enflora e a jurema enflorou. Foi por causa de uma fumaça que o fernejante soltou. Foi por causa de uma fumaça que o fernejante soltou. Eia, 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 eia. Aqui é nossa princesa de trucar, aonde tem toda a ciência. A folha da jurema é usada nos nossos defumadores, que a gente usa no quaqui, que a gente faz a defumação, retirando as forças negativas e firmando as forças positivas, fazendo os nossos banhos de limpeza, retirando os olhos grandes, quebrando as forças dos feiticeiros, daqueles traidores. A jurema tem toda essa força. É uma planta sagrada de nosso povo. Aqui, ó. Não tem espinha. Tá vendo? A gente aperta aqui. Se a gente der uma carreira dentro dessa mata aqui e só tiver a jurema sem espinho, a gente não vai se espinhar. Certo? É uma parte da jurema. Aí aqui, como eu já mostrei a vocês, ó, é o anticasca. O anticasca da jurema. O anticasca é tirado da madeira. Aonde essa madeira, a gente tira esse anticasca aqui para fazer lambedor, para fazer, colocar de molho, para tomar, para tirar a infecção do corpo, certo? Se tiver alguma pergunta, porque eu estou falando muito, se tiver alguma pergunta para perguntar sobre qualquer parte dessa que eu já falei, vocês podem perguntar. Senão eu continuo de novo falando sobre... Agora eu falei da jurema sem espinho. Eu vou para a jurema com espinho. Posso continuar na jurema, né? Vamos seguindo. Tá Vamos ótimo, seguindo, né? Bino. Tá ótimo, tá? Já essa daqui é a jurema com espinho. A jurema com espinho. Ela é idêntica, não sei se vocês prestaram atenção, na folha dela. A jurema com espinho, sem espinho e a jurema com espinho. Aqui já é a jurema com espinho. Essa jurema aqui, ela também tem uma importância grande para o povo trucar. Por quê? É dela que a gente tira as folhas dela para fazer os nossos fumos tradicionais, ó, com 17 tipos de folha, é usado também. A gente usa ela no lambedor também, na parte de arrancar gripe, certo? A gente usa ela para fazer, as mulheres usam para cozinhar, para fazer banho de assento. A gente usa também a casca dela para fazer o banho de limpeza, onde a gente toma do pescoço para baixo. E tem outras formas que a gente usa essa jurema numa concentração, certo? A jurema com espinho. A raiz dela já é diferente da raiz que eu mostrei, sem espinho. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ela já tem uma casca mais preta. Aqui, ó. A raiz dela já é mais preta, por isso que chama jurema preta. Tem até a linha. Jurema preta se conhece pela tinta
Jurema preta se conhece pela tinta. Vamos, saravá, é o congado Zé Pelintra. E aqui já é em outra afirmação, tá certo? Aqui é a Jurema preta. A Jurema do catimbozeiro. Ela tem muita importância também para nós. Para aqueles que querem dar uma zombada, aí ela tem uma grande importância para nós. Aonde a gente não pode falar, tá certo? É a nossa Jurema preta. Aqui já é a casca dela, onde eu arranquei a raiz, a casca da raiz. Tá vendo? Ela é uma casca preta, muito forte. O cheiro dela é mais concentrado do que o cheiro da raiz da Jurema sem espinho. A com espinho é forte. A gente sente logo. Ó. Tá certo? O cheiro é diferente. Aí, com a casca, com a folha da Jurema, a gente coloca onde? A gente coloca, para vocês que estão me ouvindo aí, a gente coloca aqui, ó, no quaqui. Ó. O que é um quaqui? Quem já ouviu falar no quaqui? O quaqui é uma planta sagrada, é uma peça sagrada, um atavi sagrado de nosso povo, aonde é tirado, é feito de quê? Da raiz da Jurema, sem espinho. Para quem não conhece, acha que simplesmente isso aqui é um pedaço de pau. Mas isso aqui não é um pedaço de pau, sim. Isso aqui é onde tem toda a ciência. Ele consegue retirar qualquer energia mal que tiver numa pessoa. Uma pessoa que está com uma dor de cabeça, uma pessoa que está com uma dor em qualquer parte do corpo, que está precisando de uma cura, que vai lá no homem da camisa branca, e o homem da camisa branca não consegue curar. E simplesmente com as folhas da Jurema e mais 16 tipos de folha da caatinga concentrada dentro de nosso fumo tradicional, ele consegue espantar aquela doença. E aquela doença não volta mais. Aquela pessoa fica curada. Vamos ver a função do quaqui, o que é que ele faz. Essa fumaça eu vou mandar para todos que estão me ouvindo. Vou mandar pela parte da direita, retirando e quebrando as forças daqueles que perseguem vocês. Certo? Vou mandar também retirando as maus energias que ronda perto da casa de vocês, que ronda perto da família de vocês. Agora, nesse momento, vocês pensem numa coisa que vocês querem conseguir. É a força da Jurema. A fumaça anda. Alguma pessoa deve perguntar, como agora estão me perguntando. Um está pensando, dizendo, como é que uma fumaça vai chegar até eu, uma fumaça vai chegar na minha casa? Se tiver fé, a fumaça vai chegar na tua casa. A fumaça vai chegar na tua vida. Vai retirar as forças negativas que está rodando perto da tua casa. Porque o quaqui tem essa força. O quaqui tem essa energia boa, certo? Aí eu falei um pouco da Jurema. Nós continua na Jurema ou continua para outra planta? Bino, surgiu uma pergunta aqui de uma das pessoas perguntando o que tem no fumo, as ervas que você utilizou para essa defumação. Dentro dessa pergunta, eu vou responder. Dentro dessa planta sagrada, tem 17 tipos de folha de pau colhida na caatinga. Ela não tem fumo. Essa fumaça aqui, ela não tem fumo, certo? Ela só tem a aroeira. A aroeira é um bom mestre. O angico. Tem a folha da Jurema com espinho, a folha da Jurema sem espinho, a folha da quebra-faca, a folha do marmeleiro, a folha da catingueira,
a folha do moleque duro e outras folhas concentradas que eu não vou falar. A gente usa esses 17 tipos de folha, machuca ela e coloca aqui dentro. A casca da imburana, a semente da imburana, o alecrim de caboclo, a liamba. A liamba, eu estou com ela aqui, ó. A liamba, ela é uma planta que se a pessoa tiver sem, assim, com insônia, sem querer dormir, e fumando um pouco dessa mistura aqui, por volta das 7, 8 horas da noite, quando for umas 9 horas da noite, o cara está caçando lugar para se deitar, certo? Porque ele é calmante, essa fumaça aqui. A gente fuma e a gente relaxa e dá um sono que a gente não consegue se controlar. Por quê? Porque tem a folha da liamba. A folha da liamba, ela tem segredo, certo? A folha do alecrim de caboclo. Eu sei que, entre tudo, dá 17 tipos de folha de pau. Aqui é o alecrim de caboclo. Aqui, ó. O alecrim de caboclo. Muito cheiroso. Quando a gente fuma, minha mãe, que era pajé daqui da aldeia, ela falava, quando a gente fuma, que solta a fumaça do quaquí, os caboclos, eles vêm receber na hora essa fumaça. Porque é uma fumaça muito cheirosa, concentrada por os mestres, os caboclos. E está aberto qualquer pergunta que qualquer pessoa queira perguntar, dentro da minha ciência, dentro da minha cultura, eu estou pronto para responder. Aí a gente continua, Alexandre. Na Jurema, eu posso trabalhar, eu posso mostrar das outras plantas. Acho que pode seguindo, Bino, como você achar melhor. Com as outras plantas, né? Beleza. Pronto. Eu falei um pouco da Jurema, e agora eu quero falar dessa planta. Essa planta aqui, ela tem dentro das nossas matas, dentro das nossas matas sagradas, que chama o mororó. O mororó, ela é uma planta muito importante para nós. Por quê? Porque essa planta aqui é a última planta que consegue controlar o diabetes. Se a pessoa tiver com diabetes, começando essa doença, que é uma doença muito horrível, minha mãe e os nossos mais velhos curavam as pessoas com essa planta, o mororó. Tirava a casca, colocava de molho, e a pessoa ficava bom. Ele consegue controlar também a pressão alta, o colesterol, certo? É uma planta muito boa para todo tipo de infecção. Cura também infecção nas uretas, o mororó. E tem outras formas de cura. Mas como eu falei, vou falar só um pouco de cada planta. Porque se tem aquele ditado, não pode ensinar o gato a pular demais. Porque se o gato pular, a gente ensinar todo pulo ao gato, o gato ensinar todo pulo à onça, ele termina sendo comido, né? Tem de ensinar coisa pouca. Tem coisa aqui dentro que a gente não vai falar. Eu tenho permissão para falar qualquer coisa. Mas tem coisa que eu não vou falar. Eu vou falar só um pouco, tá certo? Aí já falei a jurema e o mororó. A liamba. A liamba, ela é uma planta de nosso povo, uma planta também, e nosso pessoal usa aqui dentro, para fazer defumação, fazer o banho de limpeza, certo? Como eu falei para você, ela é calmante, a gente pode tirar 3 folhinhas, fazer o chá, deixar esfriar, ficar bem friinha, e a gente beber. Para a gente que está com começo de depressão, gente que está também meio agoniado, ela faz a cura, aliás, certo? E nós usamos muito nos nossos cachimbos, aliás. Eu quero falar dessa planta aqui, muito importante para o nosso povo também, que é a aroeira.
aroeira, pau sagrado de nosso povo. Ela é aproveitada também da casca, das folhas, casca, tronco e raiz. A planta que ela é usada aqui, a madeira todinha. Uma forma que eu acho bonita na aroeira. Que a gente vai lá na mata, tira uma casca, tira um pedaço de pau e um pedaço de casca lá. E quando a gente faz a cura para uma pessoa beber, é a pessoa fechando a ferida e ela vai fechando também a parte da madeira onde foi tirada a casca. É uma ciência. Quando termina de fechar, que a aroeira termina de fechar todinha, a pessoa termina de fechar também a ferida por dentro. Certo? Muito usado no banho de limpeza. A gente toma banho do pescoço para baixo. É usado também no banho de assento. De primeira, as mulheres usavam muito para o banho de assento, para fechar as carnes, né? Principalmente as mulheres de primeira aqui, elas tinham criança, não ia para o hospital, né? Eram as parteiras que pegavam. Aí as parteiras passavam esse banho de assento, né? A gente, se tiver com a gastrite muito inflamada, a gente tira a casca dela, coloca dentro d'água e fica bebendo de pouco, por 8 dias. Mas a gente sabe que essas plantas medicinais também, se a gente beber demais, a gente se prejudica. Por isso que a gente tem que beber, ter a quantidade certa de beber. Nas nossas matas não tem só planta que cura. Nas nossas matas, tem planta também que se o camarada não tiver o conhecimento dentro da Ilha da Assunção, e a gente pegar umas folhas, ou casca, ou semente de umas plantas venenosas que tem, a gente vai morrer. A gente vai morrer e quando chegar, a gente vai passar mal e a gente vai chegar até a morrer. Certo? Aqui é a nossa aroeira. A casca dela também, ó, é a casca que coloca de molho. Aroeira. Quero falar de uma planta também que é usada dentro do ritual do caboclo, dentro da nossa mesa sagrada. Assim como nós usamos jurema, tem uma parte que nós usamos também a cachaça, que já é usada em outra vasilhinha de barro. Aí a gente usa essa planta aqui, ó. Essa planta aqui, chamada quebra-faca. Por que ela se dá esse nome? Ó. Uma madeira resistente. Por isso que os nossos antepassados colocou o nome dela, quebra-faca. Essa planta aqui, ela é para distrair qualquer tipo de infecção que tiver no estômago da pessoa. Tem gente que fica com desinteria e toma remédio da farmácia, e é mesmo que toma água do pote. Aí nós corremos na caatinga e retira essa planta. Aí vai, se a gente tiver muito aperreado mesmo, a gente já coloca na boca e vai mastigando. Aí tira, chega em casa, lava essa planta, lava esse pedaço de pau. Quando a gente bota de molho para ficar tomando. É para infecção no intestino. Certo? Infecção no intestino, para curar o intestino da pessoa. E essa planta, ela é raspada. A casca dessa planta aqui, ela é raspada e colocada dentro da cachaça. Aí ela fica bem amarelinha. Porque tem caboclo, brabi e gentil, que quando ele chega na mesa de nosso trabalho, ele pede a jurema, mas ele quer beber um pouco também da cura, que chama cura. Porque todo caboclo, ele gosta da cachaça, ele gosta da cura. Aí é a quebra-faca, certo? As folhas, como eu tenho aqui as folhas aqui, ó, as folhas também servem para chá. A gente tira um pouquinho das folhas e faz um chá, que é calmante. Mas essas folhas tem de ser pouca, em pouca quantidade, certo? É a nossa quebra-faca. Aí aqui eu tenho a imbira de mocó. Eu estou apresentando as plantas e depois
Quem quiser perguntar sobre a planta, eu vou explicar. Tá certo, Alexandre? Pode ser assim? Bino, tem um monte de pergunta aqui. Eu estou vendo que tem um monte de perguntas sobre algumas plantas em específico, sobre o uso. Eu estou um pouco preocupado de repente, a gente entrar nessas perguntas mais específicas e isso se delongar demais. Eu queria sugerir o seguinte, a gente aguardar um pouco, né, essas perguntas para depois da fala de Juraci, mas para a gente encerrar esse seu momento, né, de fala, antes de passar para Juraci, eu queria pedir para você, de repente, encerrar contando alguma história, né, da ancestralidade de vocês. A última vez que a gente se conversou, você me contou muitas histórias bonitas, assim, para entender, inclusive, as ritualísticas, a relação com essas plantas que você trouxe. Então, se você puder, para encerrar, contar alguma história para a gente que você sinta aí de ser bom compartilhar nesse momento, acho que vai ser muito bem-vindo. Pronto. Eu vou contar as histórias de nosso povo. Essa história ela tem de ser sempre contada, assim como eu conto para meus alunos nas escolas, como foi que chegou o nome da aldeia Seturcá, certo? Quem descobriu esse direito dos trucar está nos antepassados, nos antigos. Toda a vida, quando o mundo se gerou mundo, e os trucar mora na beira do rio, na região daqui de Pernambuco, Cabrobó. Mas teve um tempo que a nossa religião, nossa cultura foi perdida, porque a Ilha de Assunção foi invadida pelos poceiros, pelos brancos, e aí foi removido para outro lugar. Quando nossa família voltou de novo para dentro da Ilha de Assunção, só voltou o Mar Novo, e não sabia o que era o canto do toré, não sabia o que era mais um pacuí, nem conhecia a religião de seu povo. E aí, Acilão Siriaco da Luz, esse nome merece respeito, e esse nome merece ter um privilégio grande para todos os siriacos. Eu sou dessa família, os fundadores. E aí, o capitão Acilão Siriaco, rapaz novo, com idade de 25 anos, tinha gente mais velha do que ele, os avôs dele, e não conhecia a religião, porque já tinha perdido lá atrás, no tempo dos antigos. E aí os caboclos escolheram o Acilão Siriaco para ser começar a história dos trucar de novo. E aí Acilão Siriaco cantava as linhas, os tuantes bonitos, como eu cantei. Mais de 1000 linhas de toré nós temos, nossa minha, o povo trucar. Nós começamos a trabalhar por volta de 7 horas da noite e vamos para 6 horas da manhã e nós não repetimos uma linha e nem canta a linha de outras aldeias, só a nossa mesmo. E aí o encanto começou a domar Acilão, começou a trabalhar com Acilão e cantava as linhas e falava do tempo dos antigos e falava do Quaquí e ele embalançava a mão, mostrando que tinha essa peça que se chama o maracá. E a irmã dele, os irmãos dele, o pessoal dele, não entendia porque não conhecia mais essa cultura. E chegou a dizer que Acilão estava doido. E Acilão foi levado para o asilo, em Serra Talhada. Chegando nesse asilo, lá em Serra Talhada, um doutor, um médico, que lá se encontrava, mas esse médico ele trabalhava na mesa branca, em outro segmento, né? Mas ele conheceu que Acilão não estava doido, que Acilão estava domado pelos caboclos, pelos tios dele, pelos antepassados dele, e fez a pergunta. Olha, chamou a família de Acilão e disse, esse homem, esse rapaz, ele não está doido. Esse rapaz, ele está domado pelo encanto.
E esse rapaz, leve ele lá para Ilha de Assunção. Nem o nome de Turcar, ninguém sabia que essa aldeia se chamava Turcar. E leve lá para a ilha dele, e lá ele se cura. E quando chegou aqui, a Silão começou a cantar os tuantes, o capitão João Duarte e o capitão Bernardino conversava com ele como eu estou conversando com você. Ele achava graça, os encantos assoviavam, que os encantos assoviam. E assoviava, e ninguém entendia. Escutava o assovio. E ele achava graça, cantava as linhas de toré, mas ninguém sabia que era o encanto que estava dando aquela afirmação a Silão. E aí a Silão, logo mais meu avô, Hermenegildo, fizeram uma viagem para o Rio de Janeiro. Foi feito vários trabalhos de caboclo, de mesa fechada, para saber como era o nome dessa aldeia. E nem um encanto baixava, tinha permissão dada por Deus para baixar e dizer como era o nome da aldeia. E um dia, 4 horas da manhã, quando eles iam viajar, 4 horas da manhã, Silão parou o trabalho de caboclo, se encostou na parede, disse, Minegito, porque amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos ter de sair, vamos ter só um cochilinho aqui. Na hora que ele se encostou na parede, o capitão Bernardino, que era o pajé velho da aldeia, o curador velho da aldeia da Assunção, da aldeia Turcá, chegou e disse, rei na Assunção, rei na Turcá, lá na aldeia dele só se chama Juremar, rei na Assunção, rei na Turcá, lá na aldeia dele só se chama Juremar. E aí ele não entendeu. Aí veio de novo e disse, Silão, registra o nome dessa aldeia pelo nome de Turcá. O nome dessa aldeia chama Turcá. Só porque meu avô e a Silão não tinham estudo. Quando chegou lá no Rio de Janeiro, nos arquivos velhos, no museu, eles encontraram a história do povo Turcá. Levaram ele numa pedra que tinha na parede assim. E disse, Silão, o nome aqui, já tem essa linha aqui, que gente antes de você veio. Aí tem essa linha, rei na Assunção do Trucá, Juremar, ei na ei, arreou, 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 arreá. E quando cantou, ele sentiu a presença dos nossos ancestrais. Ele sentiu a presença de uma pessoa que ele nunca tinha visto na vista dele, mas ele sabia que estava lá. E esse dom foi passado de geração em geração. Aí foi quando descobriu que essa aldeia se chamava Turcá. Aí vou colocar Trucá, mas não é Trucá. Nem meus colar, aqui, nem meus colar, nem minhas peças sagradas, eu sempre levo o meu nome original. Turcá. Esse nome tem força. Foi assim que surgiu a história da aldeia Trucá. Certo? Gratidão, Bino. É uma honra poder ouvir essa história através de você e todo esse conhecimento, essa ciência que você traz, que fala dessa comunicação com o invisível, com os antepassados, com as plantas, de um modo muito sensível e às vezes bastante diferente, do modo como a gente no ambiente acadêmico vai sendo introduzido ao conhecimento. Então é uma honra receber de você tudo isso e de todos esses encantados que te acompanham e que estão aqui conosco também, iluminando a gente nessa manhã. Vou nesse momento passar a palavra para nosso querido Juraci e depois da fala de Juraci a gente vai poder conversar mais um pouquinho e aproveitar também a tua presença mais um pouco, Bino. Gratidão. Certo, foi uma honra participar. E eu estava falando para minha esposa e para minha filha, que ela está segurando aqui o celular, que é a primeira de muitas que vai vir. Para mostrar a nossa cultura. Já chegou o professor aqui, ele dizia que ia fazer trabalho em outras aldeias do sul e não conhecia que existia essa aldeia chamada Trucá. É isso aí, Bino.
E um grande abraço para Elizabeth, para Mariana. Que bom que elas estão aí dando um apoio e um suporte fundamental para esse momento. Quem sabe em outras oportunidades também a gente pode escutar a Elizabeth, que tem também muita sabedoria, né? Elizabeth, que é a companheira de Bino. Cadê ela? Está aí? Ela pode aparecer, Bino? Ela tá cuidando da comida, ela disse que em outra oportunidade ela aparece. Olha. Ele está relacionado com a história da aldeia. Minha filha está aqui, tá chorando. Oh, Porque que lindo. quando a gente parte na parte do invisível, aí mexe com o sentimento da pessoa que a gente não sabe explicar. Que lindo. Elizabeth é um agente de saúde indígena, tem também muita sabedoria, né? Também tem muita troca e muita aprendizagem com Bino nesses cuidados. Vai ser uma oportunidade a gente poder ouvi-la também em outro momento. E então, Juraci, meu irmão, fica aí a palavra contigo. Então, muito obrigado, que honra poder escutar o Bino, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Só dizendo para vocês que quando eu fiz meu doutorado, eu fiz com os povos indígenas de São Francisco, estive muito com o povo Turcá, como o Bino traz, que a gente conhece também como povo Turcá, mas eu acho que essa fala dele traz a memória ancestral, né, e isso tem que ser honrado. Então, é um privilégio maravilhoso ser convidado por um irmão das estrelas. Alexandre é um irmão de outros lugares. Ele sabe disso, e aqui é uma jornada, e a gente se encontrou aqui de novo para fazer um bocado de coisa, né? Então, foi nessa jornada com os índios que há 15 anos atrás, o povo Pancararé, do Raso da Catarina, eu fui iniciado na Jurema Sagrada, né? E depois dessa iniciação, eu pude olhar para uma coisa que é o que a gente chama nossa ancestralidade ou descendência. Então, existe uma diferença muito singular no que se chama descendência, isso que nós conhecemos como pai, a mãe, o avô, né, o bisavô, o tataravô, mas permanentemente se fala na ancestralidade. O Bino trouxe aí uma memória muito especial de ancestralidades que os povos indígenas chamam de encantados ou encantos, né? Então, parece coisas simples, mas é de uma complexidade. E o que eu queria dizer, assim, é que o Bino fala na memória, uma memória que é para além do corpo, né? E a proposta de vocês em falar da relação corpo e natureza faz uma mobilização, nos traz uma mobilização no sentido de se perguntar o que é o corpo, afinal de contas. O Bino está falando de corpos encantados, e nós estamos escutando essa live, esse bate-papo, com o corpo encarnado, né? Mas a ciência, num lugar que quase todos nós transitamos, de alguma forma, em algum tempo, desautorizou falar de algo que ultrapasse a dimensão material. E aí o Alexandre nos traz Bino, que fala de uma fronteira que não existe para a ciência dos povos indígenas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui existe uma racionalidade moderna da ciência que se colocou como sentido de verdade, que desautoriza a da existência para além da matéria. Dentro dessa lógica racional, eu diria cartesiana, newtoniana, a vida é material. E a fala do Bino, ela já joga no chão essa narrativa, né? E eu queria dizer que, como cientista também, nós precisamos quebrar essa lógica, e que é uma lógica violenta, ela é classificatória, ela é supremacista, ela é, em muitos graus, racista, e nós precisamos dar porosidade ao lugar que nós chamamos de verdade, não é? Afinal de contas, o que é a verdade? A ciência vai dizer, essa ciência racional, que a verdade é a matéria. E essa outra lógica desses povos vai dizer que existe algo além da matéria, né? Então, é preciso que a ciência dialogue com essa porosidade, porque se ela se enclausura, ela institui um modo de existir muito violento, porque ele nega a experiência de vida de milhares de pessoas, do que nós chamamos de ancestralidade, de gerações que estavam atrás da gente,
a partir de um sentido que alguém ou algumas pessoas instituíram. E isso não é tão simples. O Bino trouxe a narrativa do mestre do povo turcá, que foi levado para um asilo por experimentar essa outra dimensão. E isso não está tão longe. Milhares de pessoas hoje agonizam nos asilos. São tratadas como psicóticos, como histéricos, porque em algum momento alguém classificou essa experiência da transcendência como algo próximo da histeria coletiva, da psicose, ou seja, uma doença da dimensão que ultrapassa essa lógica material, né? Então, acho que a fala de Bino, ele já nos convida a abrir mão desse lugar que é muito violento e que nós temos a responsabilidade de conduzir a narrativa da ciência, honrando o saber desses povos, né? E constantemente, por onde eu andei aqui e fora do Brasil, eu vi falar nesse lugar que é classificado como um lugar menor, né? Eu estudei na Europa, eu morei um tempo lá, trabalhei lá, e essa memória é tida como uma coisa de povos, entre aspas, primitivos, atrasados, porque o moderno, o civilizado, é essa lógica que está pondo fim ao planeta. O moderno é essa lógica que destrói as florestas para fazer pastos. O moderno é essa lógica colonialista que cava a ferida do corpo da terra para explorar minérios dentro de uma lógica de acumulação. E esse povo, esse saber que preserva as matas, que preserva os rios, as florestas, é tido como atrasado. E aí nós temos que fazer uma opção. Eu estou do lado dos atrasados como cientista. Eu não estou do lado dessa racionalidade, que é exemplo do que nós experimentamos agora, nessa pandemia, é um estado de adoecimento da nossa condição mais preciosa, que é essa sensibilidade, essa beleza da condição humana. Então, nós experimentamos o mundo com esse corpo, que é um corpo que tem uma relação biológica, mas ele é atravessado por muitos corpos, né? Então, essa pergunta, o que é o corpo, me levou, há um tempo atrás, a escrever um livro que eu chamei de Ecologia do Corpo, né? O corpo é o primeiro ecossistema com o qual nós nos relacionamos. E eu sempre pergunto aos meus alunos, quando eu estou conversando com eles, como é que eles acham que esse corpo deles veio até a Terra? Alguns acham que é aquela lógica da biologia. Uma célula masculina com uma célula feminina se encontram e gera toda essa experiência, né? Mas nós somos hoje uma média de 7 bilhões de pessoas e quase 5 bilhões acreditam em algo além dessa concepção da biologia, né? Por exemplo, dentro dos estudos cabalísticos, se fala que essa cava que nós temos sobre os lábios, essa depressão, é quando, ao vir à existência, o grande espírito coloca o dedo, né? Ou seja, as tradições judaicas, que são milenares, já falavam de uma existência para além da biologia. As tradições africanas, as tradições indígenas, né? No espiritismo se fala que cada um de nós temos no mínimo 200 mil anos, que temos almas que acessam esses corpos para ter uma oportunidade de se tornar melhor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Essa lógica de conceber o corpo a partir da concepção, ela é louvável, merece todo o respeito, mas isso não está em muitas tradições. Existem outras formas de pensar, né? E eu gosto muito de uma fala de Clarice Lispector, que ela diz: o corpo é a sombra da minha alma. Isso é mais ou menos como eu penso essa relação. Do ponto de vista evolutivo, se a gente fizer uma pequena regressão, dentro de uma lógica evolucionista, nós vamos ver que é uma bactéria de 3,5 bilhões de anos atrás que vai originar tudo que existe. E uma bactéria que, como muitos intuem, veio de fora da Terra. É um sopro, é uma experiência de vida extraterra. E é dessa bactéria que tudo se origina dentro de uma lógica evolutiva. As plantas, os animais. Então, vejam, a Terra
nesse processo evolutivo, ou seja, de um aparecimento pós-Big Bang, 13 bilhões de anos atrás, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ela começa a se tornar essa existência tão extraordinária. Então, essa existência, ela se manifesta, ela produz a existência de animais, de plantas, e como diz a tradição banto, também das pedras que têm vida. Então, veja, tudo isso não é algo diferente da Terra. Isso é a Terra. Nós, enquanto corpo, somos apenas uma manifestação da Terra, como é, por exemplo, uma árvore, uma borboleta, um passarinho. Mas existe algo muito grave nessa nossa emancipação, que é nos achar melhor do que a Terra e do que as outras espécies. Isso é muito sério, né? Porque é como se nós tivéssemos perdido nesse modo de pertencer a esse grande espírito que algumas tradições chamam de Gaia, né? Então, se pensar Terra muda toda a nossa relação, todo o nosso entendimento do que é o corpo. O nosso corpo é essa manifestação sagrada de Gaia, que é a manifestação sagrada do grande mistério do aparecimento de tudo que existe. E é assim que eu penso o meu corpo, né? É assim que eu penso a minha existência. E esse corpo que é apenas um casulo que guarda essa experiência extraordinária que é existir, né? Então eu queria inicialmente pontuar que é assim que eu penso essa minha relação com o corpo, dentro de uma lógica evolutiva, inclusive nos campos das ciências espirituais, o corpo humano é tido como uma etapa mais evoluída do que os outros corpos do reino mineral, do reino vegetal, do reino vegetal, animal e mineral, mas em muitas tradições indígenas, o beija-flor, por exemplo, é muito mais evoluído que a gente. Os grandes felinos são muito mais evoluídos que a gente. Eu acompanhei num livro que eu escrevi, chamado Ecologia do Espírito, uma experiência de um xamã Cocama, na região da Amazônia, e eles faziam uma experiência com chás sagrados lá, o que se chama de ayahuasca, ou seja, o chá das almas, que depois foi acolhido pelo mestre Irineu, dentro de um estado de revelação, como o Santo Daime, né? Eles tomam, que é um chá sagrado feito com plantas da Amazônia, a exemplo do que o Bino fala aqui, do chá sagrado da Jurema para os povos indígenas do Nordeste, e ao desdobrarem, todos os pajés, eles encontravam com seres muito mais evoluídos do que os humanos para serem orientados. E a maioria desses seres eram felinos, pássaros. Então isso muda totalmente o que nós pensamos dessa condição humana evoluída, né? Então é uma outra posição que eu queria destacar aqui nessa minha fala. Esse corpo é uma manifestação de um mistério, ele não está numa condição de grande evolução, se comparado a essa outra percepção ligada à espiritualidade, né? Esse corpo, ele pode se iluminar diante de outros corpos, como é, por exemplo, a experiência de Buda. O Buda não se iluminou num castelo cheio de riquezas. O Buda se iluminou embaixo de uma árvore, que em muitas tradições é considerado um dos seres mais evoluídos da existência. Imagine o que é suportar essa existência em estado imóvel, e você ser golpeado com um machado e oferecer ao golpeador perfume, sândalo, né? Tanto é que a gente sempre usa uma expressão quando a gente está marcado pelo ódio, que é sede como sândalo que perfuma o machado que o golpeia, né? Obviamente que nós precisamos, nesse momento da existência, lutar contra essa onda, essa sombra que está destruindo, desencantando a vida. Isso requer coragem, requer positividade, paz ativa e desobediência civil, né? Mas requer também muito amor, muita luz, muita iluminação para a gente atravessar esse momento de sombras que a gente vive. E aí eu queria, numa outra direção, falar de um livrinho que eu escrevi chamado Ecologia da Alma, que é esse sentimento de olhar algo dentro desse corpo, né? O que é que nos habita? O que é essa força que nos anima, né? E existe
uma frase do Mário Quintana, que é um poeta que eu amo de paixão. Ele vai dizer: alma é isso que se pergunta se alma existe, né? E nesse livro, foi uma imersão que eu fiz, sobretudo com o povo Trucá. Eu fazia, na época, um relatório contra a destruição do território Trucá e de outros territórios, a partir da implementação de grandes obras, como a transposição, as grandes barragens. Eu fazia um relatório técnico com pareceres antropológicos e, nas horas vagas, eu escutava os povos falando: olha, vamos, à meia-noite, escutar o rio. Eu falei assim, mas como escutar um rio? E rio fala, né? E eu me peguei, em algum momento, entrevistando uma planta, a Jurema Sagrada, falando com ela, né? Falando com pretos velhos, com caboclos. Aí eu virei assim e disse: meu Deus, se eu chegar no lugar que eu trabalho, né, e mostrar esse relato, vão fazer comigo o que fizeram com o mestre Turcá, né, o mestre Acilon, vão internar, porque falar que uma planta tem vida, tem espírito, falar que um rio tem vida, tem espírito, é algo de maluco. Né? Vão dizer que eu tô doido, que os índios todos estão doidos, que todas as pessoas que frequentam os centros espíritas estão loucos, que os protestantes que recebem a manifestação do Espírito Santo estão loucos, que os católicos que têm devoção à Virgem Maria estão loucos. Nessa época eu era um psicanalista lacaniano que não acreditava na manifestação do Espírito. Embora, quando pude retornar à minha ancestralidade, eu me vi uma criança, filha de pais que eram umbandista, e toda a minha infância era na conexão com esse mundo espiritual. E foi aí que eu tomei uma decisão muito, muito, muito séria, que é: o que eu puder escrever, eu vou escrever para lutar contra essa forma violenta de tentar instituir um mundo encravado na matéria, né? E eu honro muito essa conexão com os povos indígenas, porque, de alguma forma, eles salvaram a minha alma, né? Eles me recuperaram de um lugar que é um lugar que para mim não faz mais sentido, embora deva ser respeitado todas as pessoas que queiram ler o mundo a partir da matéria, mas esse não é mais meu caminho, não é mais minha jornada, né? E isso tem a ver com minha experiência, com minha jornada, e para ir mais ou menos encerrando um pouco esse nosso bate-papo, para a gente conversar, eu quero contar duas experiências assim da minha jornada, né? Uma delas é que quando eu fiz uso da Jurema Sagrada, eu fui tomado por uma imagem, né? Eu sei que muitos vão achar que é estranho, porque quem não tem experiência com plantas de poder, expansores de consciência, é um pouco difícil imaginar isso, mas quem já tem experiência vai estar mais ou menos acompanhando aqui o meu relato, né? Nesse momento que eu tive a consciência expandida para um outro plano, eu senti a presença dessa força que nós podemos nomear como a Mãe Terra, como a força sagrada da natureza, como o grande espírito. E eu já estava fora da Terra. E essa força me mostrava, pedia para eu olhar para a Terra e olhar para as árvores, né? E eu olhava e via assim, a Terra era muito bonita, ela é linda, né? Essa nossa casa é uma coisa extraordinária. Como dizia o Caetano, essa bela menina, né? E eu olhava e as árvores estavam muito bonitas, as copas, e ela me perguntava: você consegue ver as raízes das árvores? Eu disse: não consigo, porque elas estão cravadas no chão. Aí a força dizia: mas você está enganado, porque as raízes das árvores não são essas partes das árvores que estão no chão. As raízes das árvores são as copas. Aí eu dizia: mas como assim? E quer dizer que esse plano, que a gente chama de atmosfera, esse tapete do espaço-tempo, que é o chão da Terra? E a força falou: sim. As copas, os cabelos, é o que nos conecta a esse terreno, que é o terreno da grande existência. E, gente, é uma experiência de segundos, mas aquilo mudou radicalmente a forma como eu me via integrando a Terra. E eu dei uma palestra na USP, falei dessa experiência, e uma menina: Juraci, você fumou alguma coisa? Eu disse: não. Você está bem de juízo? Eu falei: não. Você está falando que o universo que é o chão da Terra? Eu falei: foi isso que eu aprendi com a Jurema.
Então quer dizer que as borboletas, os passarinhos, é que são as minhocas. Eu disse, exatamente. Né? Exatamente. Então a gente precisa mudar um pouco essa visão que a gente aprendeu dentro dessa lógica. Né? E por último, para bater um papo aqui, é muita história com a Jurema de lá para cá. Eu, falando o que Bino disse, assim, eu queria tomar só uma fala do Bino, que diz assim, o encantado, ele assoveia, ele dá um apito, né? Quem é da tradição sabe disso, quem é médium, quem é da ancestralidade, entendeu bem, Bino, o seu recado, né? Quem não, abra o coração para escutar os povos ancestrais, né? E eu, uma certa vez, fui fazer um trabalho com a botânica, né? E ela era um lugar que a gente entrava na mata, tirava as plantas e catalogava e botava na Encicata e fazia papers internacionais, essa coisa que quem é acadêmico pensa. Na hora que a gente estava numa roda, um senhor baixou um preto velho. Aí baixou um preto velho, ela não entendia aquilo, eu disse, o que é isso, Juraci? Aí o preto velho pediu para falar com ela e disse o seguinte, a senhora, quando entrar na mata, peça licença, porque você só pisa a mata porque a gente deixa, mas você corre um sério risco, a gente pode lhe dar uma rasteira, né? Porque você vai na planta e arranca as flores, e você precisa entender que todo, foi a fala do preto velho, essa fala está descrita nesse livro, A Ecologia da Alma. Você precisa entender que todo pé de pau é um espírito. E as flores são as mãos dos espíritos que nós oferecemos aos homens, para que a vida tenha beleza. E essa fala do preto velho me tomou assim, eu disse, meu Deus, é esse saber que nós precisamos para encher a vida de flores e de beleza que está muito amarga. Essa ciência assombrada, fria, né? E aquela era uma fala que eu honrava e que é muito lindo escutar a ancestralidade, né? E finalizaria falando desse zumbido que o Bino se refere aí. Estávamos juntos, fazendo um trabalho com a Jurema Sagrada na Serra dos Morgados, e quando eu me aproximei da Jurema, eu escutei um zumbido nos ouvidos, e na frente de onde a gente estava tem uma cachoeira, né? E o zumbido vinha da cachoeira, e é como se eu escutasse uma pessoa cantando, né? Se meu psicanalista, eu falasse isso para eles, meu Deus, o seu quadro de psicose pode estar muito grave, seu delírio, né? Mas naquele momento eu estava tomado por essa reverência ao saber ancestral. E o zumbido dizia o seguinte, no canto do gavião, no zumbido das abelhas, meu caboclo rodopiou, ele veio lá das pedreiras, mandado por Xangô, guiado pelas feiticeiras. São cantos que a gente escuta no ar, são saberes que estão no ar, e só quem abre o coração, a mente, quem sai dessa lógica racional, consegue escutar essas coisas. Tá joia? Então, era isso. Muito obrigado. Eita, Jura, que saudade da nossa Jurema! Oh, que lindeza! Estou emocionado aqui com esse canto do Caboclo das Pedreiras, né, meu amigo? Canto lindo, que zunido maravilhoso. Que gratidão, você, Bino, toda essa força linda aqui nessa manhã. E acho que agora é passar aí a palavra para o diálogo, para as pessoas, né? O Juraci, ele escuta muitos unidos também, né? Muitos unidos. Ele já recebeu mais de uma centena de cantos também para os trabalhos com a Jurema, e cantos lindos, encantadores, maravilhosos, como esse do Caboclo das Pedreiras. Eu fiquei até com vontade de ouvir o canto todo, Jura. Vocês que estão com o Alexandre, eu recomendo vocês escutarem, peguem esse canto, mas teve um canto para ele que é muito lindo, chamado Caminhante das Estrelas. Depois peça para ele mandar para vocês no privado aí. É muito linda a canção que chegou para ele. Canta agora para a gente ouvir, muito lindo, emocionante. Canta agora.
Vocês falam cantar o do que chegou pelo Alexandre? O Caboclo das Pedreiras, Ju. Pode para Alexandre. O de Alexandre, estou curiosa. O do Alexandre eu não sei cantar bem, é mais ou menos assim. Eu me expandi para o lado de lá, da consciência, consciência cósmica. Eu nasci do som, eu viajei no ar do ar, negra matéria do arco-íris, que faz voar, voar, voar. Eu me expandi pro lado de lá, da consciência, consciência cósmica. Eu me expandi pro lado de lá, da consciência, consciência cósmica. Lá na Jurema a gente tem um lema que é Deus é minha consciência, né? E Alexandre é essa pessoa que está nessa conexão, e esse canto chegou para ele, é muito lindo. Ele foi violado por um irmão nosso da Jurema, que é o Edésio. Peçam para vocês escutar esse canto. Eu não sei cantar, mas ele é muito lindo. É um canto que me emociona sempre. Obrigada, Juraci, por compartilhar. Lindo. A Alexandra é realmente essa pessoa linda. Lindo como toda essa beleza, essas matizes de beleza, né, que estão agora recheando esse nosso corpo digital aqui, com tantas imagens lindas, com tantas pessoas maravilhosas e conectadas com essa sabedoria. Então, como alguém colocou aqui no chat em algum momento, a todo momento foi alguma coisa correndo muito estranha no meu corpo. Então, assim, agradecer por essa mística linda aí que Bino abriu, né? E Juraci fecha. Então, uma mística maravilhosa que nos coloca aí em contato com mais vontade de recuperar essa nossa relação com a natureza. E eu acho que agora abrir para algumas perguntas, né? Dizer que quem ainda não colocou alguma pergunta no chat pode colocar, ou também pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta para Bino ou para Juraci. E aí eu vou ler aqui algumas questões que foram colocadas. Verônica, na parte da fala de Bino, ela perguntou se tem diferença o lado que assopra ou fuma. E se a fumaça ela pode ser solta em lugar fechado, que já é uma pergunta de Julita Abreu. Então, não sei se Bino está por aí ouvindo, que poderia responder. Estou sim. Posso responder sim. A fumaça do Quapuí, quando a gente faz o giro, a gente está fumando e está soltando a fumaça, né? Mas quando a gente coloca a parte que coloca a nossa planta sagrada e gira ele, a gente na parte da defumação, quando tem uma pessoa precisando para a gente defumar e soltar a fumaça também para o ar, certo? É por isso que a gente vai e faz isso aqui no Quapuí. Ela entender. Isso que tem de matar a cobra é mostrar o pau, né? Sim. E Franciele Ju, que ela pergunta se existem práticas de terapias manuais com as plantas, exemplo, massagem, ou são usadas em maior parte como chás e emplastros? A gente usa aqui mais chá. Sim. Mais chá, mas também tem a parte da massagem, que é quando a gente usa mastruz, né? Quando a pessoa de primeiro, que não existia, aqui era muito difícil, no tempo de meus avós, dos antepassados, uma pessoa quebrava um braço ou uma perna, e não existia médico, a pessoa pegava, quando acabava, e macerava a mastruz, e colocava em cima da machucadura. O osso voltava ao normal e tirava a inchação. Nós temos também o genipapo, que é uma planta sagrada do povo trucar.
onde a gente faz nossas pinturas com ele. A gente tira a tinta para fazer as pinturas no corpo e também a gente faz o remédio. O genipapo, quando a gente coloca na quebradura, ele vai diretamente na inchação e no osso, para refazer a parte que quebrou, certo? E a parte do quaquí, quando a gente vira, a gente para defumar e soltar a fumaça no ar. É uma peça muito importante. Quem bem soubesse, tinha essa peça e essa mistura dentro de casa. Porque quando a gente quer conseguir uma coisa, pela causa, tem uma coisa difícil. A gente defuma, a gente faz hoje para acontecer amanhã. Certo? Sim. Bini, tem mais umas outras perguntas aqui. Eu posso falar depois? Deixa eu falar para Bino, tá certo? Ah, sim, sim. Pode falar. Que aí a gente vai alternando entre uma pessoa que queira abrir o microfone e outras pessoas que estão perguntando aqui. Pode falar. Pode falar, Maria de Lourdes. Olha, Bino. Oi. Olha aqui, você está me vendo esse coaqui aqui, eu na mão, com ele? Estou vendo o coaqui. Você está vendo, Bino? Estou vendo o coaqui e estou pensando. Isso aqui é obra sua, Bino. E ainda está aqui com a Jurema dentro. Eu nem fumei aqui em casa, só fui um pouquinho. Está aqui guardado até hoje, tem uns 2 anos. Você me deu lá nos trucar. Pronto, eu estou lembrando de você. Está lembrado? Estou lembrado de você, uma pessoa muito boa. É Lourdinha, não de Vasco. Eu estou me lembrando de não de Vasco, Freliana. Olha. O colar. Olha, e o seu colar também, o sol. Tá vendo? Tô vendo. Eu estou muito contente, muito alegre. Uma pessoa muito respeitadora da nossa cultura, deixou nós encantados aqui dentro. Até hoje em dia, minha esposa pergunta por você. Minha esposa pergunta por você. Eu vou voltar aí sim. Vou voltar, Bino, para tu falar da minha história. Porque eu sou descendente também de indígena. E eu estou atrás dos meus ancestrais, da minha história também, Bino. E eu fiquei de voltar a você para a gente ler um livro junto, tu falou para mim. E eu vou voltar assim a tocar, tá bom? Pode voltar. Muito alegre, muito agradecida mesmo. Dá uma estou muito emocionada. Depois eu quero te telefone. Deu uma embalada no Maracá. Obrigada, Maria de Lourdes. Os reencontros sendo marcados. Beijo, tchau. Maria de Fátima, ela fez aqui, o chat andou um pouco, deixa eu só ver aqui. Fátima Araújo, aliás, ela fez uma pergunta se vocês utilizam uma planta chamada cipó mucunã. Cipó mucunã. No tempo do nosso mais velho, antes das grandes desmatações, existia esse cipó, chamado mucunã. Hoje ele se encontra em extinção aqui dentro da aldeia. Eu trabalho com a semente dele, ó, como você pode ver. Aqui, ó. Tem o oi de boi, tem uma semente que é idêntica ao mucunã, que chama oi de boi, e tem o mucunã. O mucunã é esse de cima aqui, ó. Tem a concentração desse cordão aqui. E aí, o nosso mais velho tinha muito aqui na Caatinga. Mas com a desmatação dos poceiros que não respeitavam as nossas plantas sagradas, essas plantas foram destruídas, como outras plantas também que hoje em dia não existe mais dentro da aldeia da Assunção. Mas eu me lembro, no tempo de criança, que o mucunã ela é uma bage grande. Uma bage grande que ela coloca a semente dela, tem a base de umas 5 a 6 sementes dentro dessa bage. Quando ela estrala assim, quando é no tempo da seca que ela pipoca, a semente dela vai para longe. E nós, quando era pequeno, nós pegávamos muito para brincar, porque ela é muito linda, vermelha. E a forma de usar ela, minha mãe, a pajé, Margarida, da Algeza dos Santos, ela usava para raspar o pó dessa semente e colocar em cabeça de prego. Que as pessoas nasciam uns caroços de premente que se chamava cabeça de prego.
saía debaixo do sovaco, em outro lugar, e ela raspava e tinha de botar bem pouquinho com azeite de mamona, o azeite que elas faziam aqui. Ele colocava pouquinho. O caroço estava verde, né? Colocava de tardezinha, quando era de noite, aí ele começava a puxar o carnegão. Quando era no outro dia, já pipocava. Aí também a gente já fazia o colar, dito para fazer o colar, para usar o colar para não nascer mais no corpo. E é bom para outras doenças, né? Obrigada, Bino. Eu já fiz isso, já deu certo. O William fez uma pergunta aqui, assim, se existe o reconhecimento legal dos compostos psicodélicos, pelo menos quando usados como sacramento em uma comunidade religiosa. Não sei quem quer responder, se é Bino, porque a questão dessa não foi direcionada. Bino ou Juraci, ou os dois. Eu vou deixar essa daí, Bino, viu? Você passando a bola para mim, né, Bino? Essa parte é um papel problemática para todos nós, né? É uma pergunta muito delicada nesse momento da história. Então, nós não falamos ainda nós dois assim, se vendo. É um grande prazer estar falando com você e a gente vê que você tem ciência, que você tem força. Quando você cantou aquele Utuante, eu senti aqui a força. Foi? A força de seu... Eu senti aqui também, Bino. Eu fiquei todo tremido aqui. Pois. Isso aí é uma força que a gente não consegue explicar. Não é uma coisa inventada. Não é uma coisa que se aplica na esquina. É uma coisa que é passada de geração para geração. E seria de grande importância essa cultura de nosso povo ser reconhecida, respeitada e encaixada dentro da universidade. Porque tem vezes que as pessoas discriminam uma cultura sem eles conhecer o que é que está falando. Eu tenho uma filha e ela, hoje em dia, ela faz faculdade para nutricionista e ela é branca puxando a mãe dela, né? A cor dela saiu meia branca, mas a filosofia é de indígena. E aí os pessoal lá perguntam, que é de Belém, de São Francisco, pergunta: gente, você é índia, você é tão branca? Ela diz: eu sou índia não é pela minha cor, não, a minha pele. Eu sou índia pela minha história, pela minha cultura. E ele diz: cantora, aí o que você... qual é a música que você canta? Ela diz: música não. Lá nós não cantamos música, lá nós cantamos o nosso ritual. E ela canta, e os que ficavam tirando chacota com ela, hoje em dia é fã dela. Por quê? Porque ela tem o conhecimento. Teve o conhecimento do pai, dos filhos dela, para ela poder se defender. Viu? Vou prazer lhe ver. Prazer, Bino. Eu que sou muito honrado de estar aqui com você, viu? Você é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, mas isso é... Quando a gente se encontrar, eu vou lhe contar umas histórias nossas, viu? Tem muita história aí na... Então, sobre a questão dos psicodélicos, né, que aí é um termo mais acadêmico. Para os povos de tradição que fazem uso desse chá sagrado, a gente chama de enteógeno, ou seja, são chás sagrados que manifestam o Deus interior. Mas a ciência classificou isso como psicodélicos, porque essa lógica de tomar a substância e, dentro da lógica deles, acessar um campo que é fora do normal, né? Ou seja, uma atuação de delírio, de psicodelia. Então, é um termo que nós, nas tradições, nós não usamos, chamamos de enteógenos, aqueles chás que manifestam o Deus interior, o estado de consciência. Então, só aí a gente já tem uma diferença. Mas eu queria explicar um pouco dentro dessa lógica acadêmica. Os dois chás sagrados, quer a ayahuasca, o santo daime, ou a jurema, eles são, o princípio químico deles é o DMT, a dimetiltriptamina, né? Essa substância, no Brasil, por um tempo, depois de muita luta de muitos grupos, ela foi permitida para usos rituais, né? Então, existe no Brasil uma política de drogas, né?
e essa política de drogas autoriza o uso do chá sagrado, o Santo Daime, ou DMT, para usos rituais sagrados. Por tabela, se pensa que a Jurema, que na época que foi construída a lei, a Jurema estava ainda muito guardada dentro das tradições indígenas aqui no Nordeste, ela não entrou como nomeação, mas como é um chá sagrado similar à ayahuasca, se entende que ela também está autorizada para usos rituais religiosos. É importante dizer que hoje o Brasil está sobre a perigosa gestão de uma lógica neopentecostal fundamentalista. Acho que não é nenhuma novidade essas figuras tão monstruosas sendo chamadas de inspirados de deuses, e eu acho que quem é cristão tem que tomar muito cuidado e estar ovacionando pessoas que pregam a arma, que pregam a morte, que pregam ódio. Essas pessoas não são cristãs. Essas pessoas que pregam ódio não estão seguindo o ensinamento de Cristo. Essas pessoas que pregam armas não estão seguindo o ensinamento de Cristo. As pessoas que seguem Cristo, a consciência crística, elas pregam amor, a paz, a fraternidade. Então, o que está acontecendo no Brasil e em muitos países do mundo, essa lógica fundamentalista, ela é muito perigosa. E é compreensível essa resistência das pessoas para com as religiões, porque nós não podemos admitir que quem fala em Deus, quem fala no amor, esteja falando em matar, em discriminar, em pregar que a gente esteja armas e etc. Então, isso é uma coisa. Então, o Brasil está sobre uma lógica neopentecostal fundamentalista. E aconteceu um fato recente, que foi a retirada da política de drogas dessa suposta autorização. Então, nós vivemos hoje um momento de uma certa preocupação, onde esses grupos e essa política vulnerabiliza a prática espiritual de grupos tradicionais, de grupos neoxamânicos. Então, nesse sentido, apesar de ter havido uma conquista para que o uso dos chás rituais possam ser usados por grupos tradicionais, indígenas, povo de ancestralidade negra e brancos, que também participam desses rituais, ou do xamanismo ou neoxamanismo, essa prática está sob questão hoje, porque essa lógica evangélica ou neopentecostal, que está em movimento no nosso país, ela está olhando para esses lugares com muita resistência, né? Não é à toa que a gente tem hoje na Fundação Palmares uma pessoa que prega o ódio ao negro, né? Não é à toa que nós temos na FUNAI uma política que é contra os indígenas. Não é à toa que a gente tem hoje um país pegando fogo e o meio ambiente tendo que lutar contra o ministro do meio ambiente. Então, nosso país está assaltado por uma consciência adoecida, né? E nós precisamos estar juntos nesse momento para curar o país desse estado de adoecimento. E as práticas xamânicas, os grupos que fazem uso desses chás sagrados, têm um papel muito importante nesse processo de iluminação, de cura do nosso país. Muito obrigada, Juracy. E a próxima pergunta e última, e na sequência, quem quiser abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta, é de Adriana Reis. Ela quer saber de Bino, como é para quem não sabe de toda a ciência que as plantas têm, mais ainda continua com os costumes de banhos e chás e acredita que isso é uma forma de autocuidado. É para você, Bino. As plantas, para quem não conhece, principalmente as plantas daqui da Caatinga, do Nordeste, que tem planta venenosa aqui dentro da nossa aldeia, a gente tem de ter o máximo cuidado. Teve um tempo que chegou uma pessoa aqui, aí minha irmã faz lambedor e faz garrafada, né? E é aprovada. E aprendeu uns encantados com minha mãe, veio passando de geração em geração. Aí a pessoa viu ela vendendo muito, né? Aí a pessoa disse, oxe, eu vou ser garrafeira agora e fazer lambedor. Fulano e faz, aí queria entrar na Caatinga, para sair pegando as folhas de pau, pegando as cascas das plantas. Nós reclamamos essa pessoa e dissemos a essa pessoa, tem de ter o máximo cuidado, porque a Caatinga tem planta venenosa, aqui dentro de Trucamento, tem planta venenosa, que a semente é venenosa,
A casca é venenosa, a raiz dela é venenosa. E se a pessoa usar, a pessoa leva à morte. Não é todo mundo que tem essa habilidade, não. Para a gente ter essa habilidade, tem de ter aprendido de gerações e gerações. Por que é que eu tenho essa forma de conhecer a caatinga e conhecer essas plantas medicinais? Porque quando eu era criança, eu andava muito com a minha mãe. E minha mãe fazia todo tipo de remédio para as pessoas, né? E aí é um conhecimento que já vem de tradição de família. Obrigada, Bino. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa para Bino ou Juraci, ou fazer algum comentário? Eu gostaria. Olá, boa tarde. Eu sou do povo Cariri aqui da Paraíba e gostaria de perguntar para o Bino quais os usos que eles fazem da emburana de cheiro aí no povo turcá. Por favor, repita, faça a pergunta de novo. Eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco sobre o uso que vocês fazem da semente da emburana de cheiro. Porque o meu povo é aqui do Cariri, da Paraíba, e também é mais de Caatinga, e aqui a gente tem emburana de cheiro. Aí eu gostaria de saber qual o uso que vocês fazem da semente da emburana de cheiro aí. A emburana de cheiro, ela é uma planta, é uma semente muito importante para o nosso povo. Por quê? No tempo dos nossos mais velhos, e até agora é usada, se uma pessoa comer uma comida, e essa comida estiver fazendo mal, fez o mal àquela pessoa, aí nós vamos, quando acabar a torra, a semente da emburana de cheiro no caco de pote, e pisa, faz o chá, tampa, deixa esfriar e a pessoa bebe. Aí o que é que acontece? A pessoa vai jogar a comida que fez o mal para fora, para limpar o organismo, né? A emburana de cheiro também é usada dentro de nosso defumador, para centralizar a força dos caboclos, dos mestres. É uma planta muito importante para nós. Já a casca dela é usada para garrafada, para lambedor. É uma planta muito importante para o nosso povo turcá. Muito obrigada. Fátima Araújo diz o seguinte: temos todas essas plantas aqui no sertão da Paraíba. A jurema preta tem sido muito cortada para a produção de lenha e a devastação para a construção de loteamento na Caatinga. Em Pernambuco, aí em Cabrobró, como está a preservação destas plantas? Vocês plantam nos terreiros? Umburana de cheiro e aroeira do sertão estão na lista de plantas ameaçadas, assim como a baraúna. Cuidemos de nossas plantas. Aqui na aldeia Turcá, essas plantas, elas se encontram em extinção. No caso da braúna, aroeira, a jurema preta, a jurema sem espinho. Tem cara que entra dentro da caatinga e tem um pé de jurema que, vamos dizer que ele esteja com 150 anos de idade, né? Eles entram sem o conhecimento da mata, da caatinga, eles metem o motosserra ou o machado e ele está cortando e não está respeitando. Não está respeitando mais as matas. E eles estão derrubando uma planta sagrada. Uma planta que, se nós não tomar cuidado, não tiver nenhuma lei que ajude o sertão de Pernambuco, essas plantas vai ficar só no livro e na história. A futura geração não vai conhecer essas plantas. Tem vezes que a gente está derrubando uma planta e não tem o conhecimento, a importância que aquela planta tem. E é como o Juraci disse,
Quando entra dentro da mata, antes de entrar, tem de saber o que é que está fazendo, tem de pedir permissão. Já aconteceu o caso aqui no nosso povo turcar, do camarada entrar dentro da caatinga para ir caçar imbu, no tempo que os imbu começam a colocar fruta. E o camarada rodar os 4 cantos da caatinga. Ele entrou por volta de 8 horas do dia, e quando vieram achar ele, quando ele veio se tornar em si, já era 5 horas da tarde. E ele disse que levava lapada em vez em quando e não sabia de onde vinha. Quer dizer que a caatinga tem dono. A caatinga tem ciência. Ela tem que saber o que é que está fazendo quando vai pisar dentro da caatinga. Só uma pergunta que tem a ver com essa última, que foi feita para Bino também durante a fala dele. Eu não me lembro agora quem foi que fez a pergunta, mas ela ficou muito preocupada com a fala de que a jurema branca está em extinção no território de vocês. E perguntou se não tinha alguma forma de plantio, de cultivar, né, esse tipo de jurema. A gente tem, Alexandre, um projeto, mas um projeto assim, só de cabeça, né? Um projeto de cabeça que a gente pensa, como tem a Oca, o terreno da Oca, nós estamos pensando e quer levantar, em nome de Jesus, em nome dos encantados, uma horta medicinal, com remover todas as plantas que já se encontram em extinção, a gente remover para esse viveiro de planta nativa, só com planta da caatinga. Não vai ser com planta de quintal, só com planta da caatinga. A aroeira, a jurema sagrada, o angico, o pau-ferro, que é uma planta muito importante, que já se encontra em extinção, que a gente vai encontrar um pé de pau-ferro aqui, tem de andar os 4 cantos da caatinga, para poder encontrar. Que a base dele, a casca dele, a raiz dele, tudo serve para remédio. E aí, nós estamos com essa preocupação, porque cada dia é desmatando mais. E aí, a gente vai pedir ajuda para a gente fazer esse viveiro de planta nativa. Bino, e como é que a gente pode apoiar, ajudar à distância mesmo esse projeto de vocês? Alexandre, a gente pode, uma hora, estar se sentando e a gente vê como é que vocês podem dar uma ajuda, dar um suporte nesse projeto. Porque esse projeto ele é muito importante para nós. No caso da Jurema Sagrada, eu já tentei de várias vezes pegar a semente dela e fazer a muda. Mas eu sabia que não ia dar certo. Por quê? Porque ela tem a ciência dela. Ela tem a ciência dela. Mas a gente vai testar outras formas para a gente fazer a muda dessa jurema. Porque ela já se encontra em extinção. E ela tem uma ciência. Tem vezes que a gente vai fazer um trabalho de caboclo e pede uma pessoa, fulano, vai arrancar a raiz da jurema? É meu irmão que arranca, o Antônio. E arranca a raiz da jurema e faz a bebida. Ele disse que tem vezes que ele entra na caatinga, passa, aí anda por todo lugar, encontra lá na frente um pé de jurema sem espinha, aí vai e tira, um trabalho danado dentro do chique-chique. Quando ele volta pelo mesmo caminho, ele encontra 1 ou 2 na beirinha da estrada onde ele passou. Ele disse, é uma coisa de ciência, só acontece quando é para acontecer e quando eles querem mostrar, porque tudo tem uma ciência. Ainda temos um tempinho, né? Temos os microfones estão abertos. Quem quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, comentar, como a gente já falou aqui.
Fiquem à vontade. Bino, estão perguntando aqui no chat como é que faz para falar contigo, Bino. Posso passar aqui o seu contato? Você quer indicar algum contato? Como é que a gente faz? Você pode passar, Alexandre, os 2 contatos que eu passei para você, tá certo? Para poder Tá bom. entrar em contato comigo, viu? Beleza. Você é o nosso mestre. Oh, gente! Só sigo aprendendo, com a maior alegria de aprender. Aqui tem gente, tem uma pessoa, peraí, quem é? Carla Rosa. Oi. Bom dia. Ah. Encantada mais uma vez com o curso, né? E hoje especialmente com os palestrantes. E eu queria fazer uma pergunta para Bino. Bino, uma certa vez, eu gosto muito de chás, né? Eu tomo banho de ervas, né? Eu sou simpatizante, não tenho esse conhecimento, mas acredito muito e tenho muito respeito pela natureza. E uma certa feita eu fui tomar um chá de boldo, porque era chá. Aí eu estava estudando com uma amiga minha e ela fez uso de uma comida, não se sentiu bem, foi tomar o chá. E eu estava bem, eu não estava sentindo nada. Só que depois que eu tomei esse chá, eu fiquei me sentindo muito mal. Quem ficou com vontade de vômito fui eu. Eu só sei que depois disso eu não consegui mais, eu tomo qualquer tipo de chá, menos o chá de boldo. Então, a minha pergunta o que é que você poderia me dizer em relação a isso? Porque a gente sabe que tem que determinado medicamento que nós somos diferentes, então vai funcionar de uma forma para uma pessoa e de uma forma para outra pessoa. Só que nesse caso me fez mal. O que é que você poderia me dizer em relação a isso? Eu realmente fiquei curiosa e fiquei com aquilo. Tomo qualquer chá, menos, e isso tem mais de 20 anos que eu tomei o chá de boldo. Aí quem tomou o chá do boldo foi sua colega e você passou mal. Não, ela estava tomando e aí eu também, como eu gosto de chá, acabei tomando também uma xícara de chá. Nem cheguei a tomar a xícara toda, né? Tomei um pouquinho e já comecei a me sentir mal. Aí eu digo, bom, por que me bateu dessa forma se eu estava me sentindo bem? É porque tem vez que o chá, o organismo da pessoa não se dá com esse chá, né? E o chá do boldo, ele é mais para problema de estômago. A pessoa que está com o estômago inchado, né? Aí tem vezes que você tomou e seu estômago já estava um pouco inflamado e você deu essa vontade de provocar, né? E aí, quando tem vezes, já aconteceu comigo também, de um chá, uma bebida, de eu tomar e me sentir mal e aquilo ali eu não bebo mais não. Não entra mais, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ok, Bino, obrigada. Eu vou passar um chá para você. Um chá de vacideira. Conhece a vacideira? Sim, sim. Faz em pouca quantidade o chá da vacideira. Uhum. E é para abrir apetite, a pessoa tem vontade de comer mais, né? E também é calmante. A gente fazer assim de tardezinha, deixar ele friinho, para a gente beber quando vai dormir. E para ansiedade, para toda essa questão da pandemia, o que é que você recomendaria? Da pandemia do Covid, o que é que você recomendaria de uma forma geral para nos deixar mais tranquilos? Recomendo essas folhas de pau sagrada. Não sei se você fuma, né? Eu também não fumo, não. Eu só fumo no Pacuí. Só fumo no Pacuí. Aí, quando fosse a base assim de umas 7 horas da noite, você dá uma fumada no Pacuí ou no cachimbo para relaxar. Aí você dormia a noite todinha. Certo. Porque a fumaça do Pacuí, ele relaxa o corpo da pessoa e retira a má energia de seu corpo,
da sua família e da sua casa. Ok, Bino, ok, valeu. Muito obrigada, encantada com você. Tá certo. Pois bem, gente, vamos chegando ao fim, então, do nosso encontro, né? A gente está encerrando já. Agradeço, né, mais uma vez essa rica oportunidade desse lindo encontro hoje pela manhã. Queria passar a palavra, assim, para Juraci, para Bino, se tiverem mais alguma consideração, algum comentário que queiram fazer e se despedir, e também pedir, se possível, para alguém de vocês encerrar com um canto, a gente fechar esse momento com um canto. Foram tantos cantos lindos e tocantes. O Bino canta agora, que eu cantei mais que ele, mas eu queria, para encerrar, primeiro agradecer imensamente. Nós estamos, assim, quem trabalha com essa dimensão ecoespiritual, a natureza é o livro sagrado de Deus, como diz o Cícero Tumbalalá. Uma vez ele me disse isso e me chamou muita atenção. Ele dizendo, mãe, a gente tem que ler Deus a partir do livro dele, que é a natureza, né? Então, nós que temos uma relação com a Jurema, com essa dimensão ecoespiritual, nós tratamos a natureza como algo sagrado, e nesse momento a natureza em muitos cantos agonizam, né? E nós vivemos aqui nessa região de serras, estamos agora, a equipe da Jurema, né, aqui da Alma, está empenhada nesse cuidado das serras. Então, a gente está com uma campanha internacional, porque as serras é um lugar que virou, há muito tempo já é objeto de exploração, de grandes mineradoras que fazem essas feridas horríveis, e agora começou um projeto de grandes empreendimentos eólicos que estão sendo implantados nas nascentes de rios, riachos e cachoeiras desse corpo de serras que vai de Jacobina até aqui Jaguarari, né? Então, nós que reverenciamos a natureza, estamos lançando uma campanha que é Salve as Serras. Se você puder entrar no nosso site, assina lá, www.salveaserras.org. Então, assina aí. E, Bino, você pode só rodar o maracá aí para eu terminar de cantar aqui a música que ficou pela metade? Vamos tentar ver se dá certo, né? Você roda o maracá e eu tento cantar. No canto do gavião, no zumbido das abelhas, meu caboclo rodopiou, ele veio lá das pedreiras, mandado por Xangô, guiado pela feiticeira, o ninho da beija-flor e uma plantação de cana são obras do meu Senhor, como a cobra caminana. É tão bela esta flor que está dentro de quem ama. Salve a natureza, salve o grande espírito. Muito obrigado. Gratidão. Agora é você, Bino, cantar pra gente. Quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer a todos que participou, todos que se manteve assistindo, que deu valor à nossa cultura, à nossa religião. Quero que Deus e os encantados de luz alumeiem todas essas pessoas que estavam participando, que quebre todas as mandingas, todas as feitiçarias, todas as magias que foi feita para esse povo. Quero agradecer a meus encantados, a Tupã, e vou cantar um tuante da minha aldeia. Vou fechar com uma oração de força, uma oração que a gente espanta as forças negativas, que a gente espanta a força do mal. E não tem brabo e nem valente que nós não prenda e amarre nas correntes, que seja jogado na força no rio do mar sagrado, debaixo da preideira. Que o mestre das matas prenda a força negativa. Meu anjo de luz,
ô meu anjo adorado, meu anjo de luz, ô meu anjo adorado, venha me ajudar a vencer essa batalha tão pesada. Venha me ajudar a vencer, pela rocha consagrada. Meu anjo de luz, oh meu anjo adorado, meu anjo de luz, oh meu anjo adorado, e venha me ajudar a vencer essa batalha tão pesada, e venha me ajudar a vencer, pela rocha consagrada. Naê, 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 nauá, naê, nauá. Viva Deus, viva os capitão da aldeia da Assunção, viva a Senhora Mãe d'Água, viva os encantados das matas, viva os gentis, viva os grabi, e viva a oportunidade. Aqui eu entrei e aqui eu saí. Grande é Deus. Quem pensa que é grande é pequeno, e quem pensa que é pequeno é grande. Que assim seja pelos poderes de Deus. Amém. Gratidão, Bino. E viva Elizabeth, que estava aí cantando contigo. Viva! Gente, então é isso. É com essa vontade de quero mais que a gente se despede, né? Não sei se Valquíria, Saulo, Maris querem também dizer algo, então. Alexandre, quero agradecer as meninas que eu essa aqui estava coordenando, que eu não peguei bem o nome dela. Essa que estava coordenando as falas. As mulheres daqui, Valquíria, sou eu, aí tem Maristela, Pronto, Luzibênia, e tem Saulo e Alexandre. Somos nós 5 aqui puxando todas essas coisas. E agradecer, Bino, a você já encerrou, acho que já é melhor a gente, eu quero sair daqui com esse seu canto, viu? Tá certo, que Deus encantado alumine seus caminhos, e os encantados da aldeia trucar. Eles, quem ajuda eles é ajudado, viu? É ajudado por eles. Tem coisa que está lá longe, que você nem pensa que vai conseguir. Mas quando você tem fé em Deus, que Deus é o que tem de estar na frente, e fé nos encantados de luz, tudo vem para a sua mão que você vai imaginar. Como é que isso aconteceu? Como isso aqui chegou na minha mão? Né? E aí foi um prazer conhecer vocês, né? E participar mais vocês. Prazer todo nosso, Bino. Bino,